Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a aula nós vamos falar sobre circunferências, posições relativas, posições entre circunferência e posição de reta em relação às circunferências. Reta. As relações de posição entre elementos no plano constituem a base de diversos estudos para a geometria. Reta externa circunferência. A reta S é externa à circunferência de centro O e raio R, então podemos propor que a seguinte situação: a distância do centro da circunferência, a reta S, é maior que a medida do raio dessa circunferência. Então a distância maior que o raio desta circunferência. Essa é a reta externa à circunferência. Reta tangente à circunferência. A reta S é tangente à circunferência de centro O e raio R, isto é, a reta S possui um ponto em comum com a circunferência. Por isso, podemos dizer que a distância entre o centro O até a reta S possui a mesma medida. Então, distância de O até a reta S tem a mesma medida do raio dessa circunferência. Reta secante à circunferência. A reta S é secante à circunferência de raio R e centro O. A reta intersecta ou intercepta a circunferência em dois pontos. Nesse caso, constatamos que a medida do raio da circunferência é maior que a medida da distância da reta secante. Então eu tenho a medida da distância de O até a reta S é menor que a medida do raio dessa circunferência. Elas podem ser externas ou internas. Externos, a distância vai ser maior que R1 mais R2, que são os raios da circunferência. Interna, a distância vai ser menor que R1 menos R2. Comum, elas vão ser tangentes. A circunferência possui um ponto em comum. Tangente interna, a distância vai ser igual a R1 menos R2. E tangente externa, a distância vai ser igual a R1 mais R2. Comum. Secantes. Possuem dois pontos comuns. R1 menos R2 é menor que D e D é menor que R1 mais R2. Secantes, então, elas se tocam em dois pontos. Circunferências concêntricas são circunferências que possuem o mesmo centro, não existindo distância entre o centro dela, tá? Entre elas. Então a distância é igual a zero. Exemplo: considere duas circunferências, uma de centro A e raio de 16 centímetros e outra de centro B e raio de 10 centímetros. Dê a posição relativa dessas duas circunferências quando a distância de seu centro for igual a 26. O item A eu faço 16 mais 10 dá 26. Então elas são tangentes externas. A distância vai ser igual a R1 mais R2. Item B, 30 centímetros. 30 centímetros, ou melhor, 30 é maior que 16 mais 10. Então elas são externas. D é maior que R1 mais R2. E o item C, 6 centímetros, 6 é igual a 16 menos 10. Então elas são tangentes internas. D é igual a R1 menos R2. Um abraço a todos, fiquem bem. Por hoje é só, tá?